São 8 horas e 34 minutos. Vamos conversar agora com a doutora Mariângela Simão, que é diretora, simplesmente, da Organização Mundial de Saúde. Ela que é curitibana, tem experiência do combate ao HIV e agora vive essa nova experiência que é o coronavírus. Mariângela Simão é diretora-geral assistente da Organização Mundial de Saúde, além de ser secretária-geral assistente da ONU e mora na Suíça já faz 3 anos, quando passou a ocupar o atual cargo. A senhora está vivendo aí momentos muito difíceis, né? E até a Suíça, né, país de primeiríssimo mundo, mostra sinais aí de pobreza, principalmente de imigrantes, nesse momento em que também rareiam os empregos. Uma situação que era impensável, né, na Suíça, também viver momentos de Biafra. Mas acontece, principalmente com imigrantes. Mariângela Simão, o prazer de conversarmos e saber como é que tem sido a sua atuação nesse cargo tão importante de diretora-geral assistente da OMS. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. E falando aqui de Genebra, e você tem razão, acho que os países, inclusive os países ricos, têm desigualdades, né? E as pessoas aqui, por exemplo, em Genebra, onde eu moro agora, você tem uma ONG que trabalha com a Prefeitura de Genebra e durante todo final de semana faz uma doação de cestas básicas. E começou na semana anterior com 1.500 pessoas fazendo fila, e essa semana tinha 2.500 pessoas. Nós estamos falando de um cantão, de uma cidade nos 400 mil habitantes, e essas pessoas são, por exemplo, são imigrantes que estão em situação irregular na Suíça. Então tem e que fazem trabalho informal, né? E a Suíça ficou em lockdown por mais de 2 meses, né? Há 2 semanas que começou a maneirar um pouco, a liberar primeiro parte do comércio, semana passada as escolas, né, mas mudou de um período em que a Suíça estava com 1.200, 1.300 casos por dia, para agora ter menos de 40 no território inteiro nacional, né? Então, mas as desigualdades aparecem, você tem toda a razão, sabe? Doutora Mariângela, muito bom dia, bem-vinda aqui ao nosso programa. A senhora é um desses brasileiros que nos orgulham, né, que ocupam posições importantes em organismos internacionais, ainda mais a Organização Mundial da Saúde. Eu queria saber da senhora, que faz parte da cúpula da OMS, sobre essas acusações recentes envolvendo a organização, né, inclusive a de ser cúmplice da China nas táticas de acobertamento do Covid-19. Em razão de interesses ideológicos dentro da própria OMS, etc. Como a senhora responde a esse tipo de crítica? Então, veja, tem muita coisa que está nas notícias hoje que não são verdade, né? E que tem uma interpretação errada. Por exemplo, a China notificou para a OMS em 31 de dezembro o primeiro caso. E aí você vê nas notícias que a Taiwan falou para a OMS que tinha transmissão de humanos para humanos na primeira semana de janeiro. Não é verdade, né? Tem comprovação, é só procurar a documentação, já está disponível na internet e tudo mais. Não é verdade, a Taiwan fez uma comunicação para a OMS sobre suspeitas de pneumonias atípicas na China, né? Mas não tinha nenhum momento falando de transmissão pessoa para pessoa. Outra questão, dia 14 de janeiro, a OMS já estava aventando a possibilidade de haver transmissão de pessoa para pessoa. E no dia 24 de janeiro, a OMS chamou o que a gente chama do Comitê Internacional. É um comitê composto por nominação de diversos países, né, de experts de diversos países, e que analisa quando que a OMS pode declarar uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Porque uma vez que você declara uma emergência desse tipo, tem uma série de questões que os países podem fazer, né, de acordo com o Regulamento Sanitário Internacional, e que a própria OMS pode tomar. Esse comitê se reuniu por 2 dias em seguida, dia 30 de janeiro,
orientou a OMS, recomendou a OMS que declarasse uma emergência. Então, 30 de janeiro, no dia que foi declarada uma pandemia, foi declarada uma emergência de interesse de saúde pública internacional, tinham casos na China e tinha 88 casos fora da China, importados, todos importados. Então, tem bastante manipulação da informação nesse momento e também, como tem acontecido com outras situações com relação a essa pandemia, uma politização das questões geopolíticas globais, né, com tensão das relações da China com outros países, de outros países com a China, a centralização bastante grande a China hoje é a segunda potência comercial do mundo, né? E há uma dependência enorme em produtos chineses pelo mundo todo. Então, eu diria para os ouvintes que estão interessados em conhecer a verdade que procurem o site da OMS, tem informações mais detalhadas sobre as diferentes acusações que vêm sendo colocadas contra a OMS, inclusive de influência indevida, né? Eu dizer que dia 11 e 12 de fevereiro a OMS já reuniu aqui, naquela época ainda podia se fazer reuniões físicas, né? Reuniu mais de 300 pesquisadores do mundo todo, de todos os países, em que se discutiu todos os dados epidemiológicos, os dados genômicos, as possíveis terapias. Houve uma relutância da OMS de admitir a pandemia, né? Houve uma demora. Na época se criticou muito a organização por isso. Mas você veja, por isso que eu estou colocando a questão da emergência de saúde pública internacional, esta que é a parte importante. É isto que o Regulamento Sanitário Internacional prevê, que foi aprovado em 2005 por todos os países, é onde o regulamento prevê que não só a OMS tome medidas, mas que os países também tomem medidas para proteger a saúde pública dos seus cidadãos. Então, a definição da pandemia é uma questão técnica apenas. A questão normativa, legal e de maior peso é a declaração da emergência de saúde pública, que foi feita em 30 de janeiro. A declaração de uma pandemia é muito mais técnica no sentido que você precisa ter um grande número de países afetados, com transmissão comunitária estabelecida, e também isso a OMS segue a orientação de experts, como eu falei, um grupo de experts que assessora a OMS, que vem de diferentes países, inclusive dos Estados Unidos, né? O CDC é um órgão que trabalha muito junto com a OMS. Eu acho que essa politização da epidemia, por essas questões muito geopolíticas e em alguns países até devido ao momento eleitoral, elas não auxiliam o mundo. Né? Não auxiliam o mundo nesse momento, ele tem que estar concentrado nos esforços coletivos e coordenados para enfrentar a pandemia. Enquanto um país estiver fora de controle, e o Brasil agora ainda está na fase de crescimento, né, do número de casos, os outros países não estão seguros. Né? Acho que essa é uma realização muito importante que nesse momento, nós acabamos, por exemplo, essa semana, segunda e terça-feira, foi a Assembleia Mundial de Saúde que pela primeira vez aconteceu virtualmente, né? Ninguém pode viajar, ela aconteceu virtualmente. Mas houve um apoio massivo às ações que a Organização Mundial de Saúde, por parte da imensa maioria dos países, e um pedido de que haja uma avaliação posterior à finalização, ao final dessa pandemia, que haja uma avaliação da performance, do desempenho, não só da OMS, mas também de países, que haja uma boa avaliação para que haja maior preparo para a próxima pandemia. Que é uma coisa que, cada vez que você tem uma pandemia, essa não é a primeira, né, mas essa é a mais grave desse século, com certeza a mais grave do século 20 foi a da gripe espanhola, né? É que os países se interessam bastante pela questão de preparação por 2 anos até depois que a pandemia passou, né? E depois o investimento na infraestrutura cai, né? Você sabe que, por exemplo, o primeiro teste diagnóstico
para esse novo coronavírus, nós estamos falando de um vírus novo. Ele veio 14 dias depois, ele já estava desenvolvido. A OMS disseminou o genoma do vírus e os laboratórios de referência, em 2 semanas já tinha o PCR, que já estava sendo coletivizado para possibilitar o diagnóstico da infecção, né? Então é um cenário bastante complexo. Não vai acabar tão cedo. Acho que já tem muita coisa pela frente. Então, esse não vai acabar tão cedo, é o que nos preocupa, porque nós aqui, a senhora como diretora da OMS e brasileira, certamente está acompanhando muito bem o que se passa aqui. Nós estamos num debate politizado sobre utilização ou não de cloroquina. Já caíram nessa conversa e por outras razões também 2 ministros da saúde. Há um conflito aberto entre o presidente da República e muitos governadores, que aliás devem se encontrar virtualmente também daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, para tentarem começar a se entender. Há discussão também entre o presidente, governadores e uma parcela importante da população sobre isolamento social, vale a pena, não vale a pena, até quando a população aguenta. Em São Paulo, por exemplo, já são 70 dias de isolamento social e a gente não está colhendo os resultados esperados do isolamento social, porque no sábado agora só o estado de São Paulo ultrapassou todas as mortes registradas na China, apesar de todas as dificuldades para a obtenção de dados naquele país, como a senhora se referiu. Como é que a senhora vê daí de Genebra e da Organização Mundial da Saúde o que está acontecendo aqui no seu país, doutora? Veja, a gente vê com muita preocupação, né? Porque esse é um momento, como eu estava falando antes, da politização da pandemia ou mesmo a politização da ciência, são momentos muito perigosos para a sociedade, né? Porque o que tem que se respeitar se você não respeitar os princípios científicos e as evidências científicas e você fizer política pública baseadas em opiniões pessoais, você pode correr um grande risco, né? No caso das drogas que estão agora ainda em teste, a hidroxicloroquina e a cloroquina são drogas que estão aprovadas em alguns países apenas para pesquisa, né? Inclusive nos Estados Unidos, né? Só para uso em situações de pesquisa. Por quê? Porque tem provavelmente uns 200 estudos clínicos testando cloroquina e hidroxicloroquina nesse momento que a gente está falando. E nenhum deles, até o momento, mostrou resultados conclusivos. Inclusive, alguns deles, resultados conclusivos dizendo, tanto para prevenção da profilaxia, prevenção das complicações, como para evitar mortes, né? Porque, afinal de contas, o princípio final é que as pessoas não morram, né? Esteja menos pressão no sistema de saúde, mas o princípio tem que ser de evitar que as pessoas não morram desnecessariamente. Então, nenhum dos estudos até o momento mostrou que haja eficácia da hidroxicloroquina e cloroquina nessas situações. Eu estou falando de estudos robustos, tá certo? Acho que no Brasil ficou muito popular um estudo pequenininho da França, né? A gente fala um estudo robusto, a gente diz assim que tem que ser um estudo randomizado, né? Que ele tem que ter, você tem que ter pessoas tomando e pessoas que não tomaram, porque tem pessoas que melhoram, pegam a Covid e melhoram, sem tomar remédio nenhum. Então você não pode só pegar um grupo de pessoas só tomando remédio e dizer que melhorou, porque aí você não sabe se elas melhorariam de qualquer forma. Inclusive em vários países, inclusive até no Brasil, teve locais onde o estudo foi suspenso por apresentar uma maior morbidade, quer dizer, maior complicações na doença por conta atribuída ao uso da hidroxicloroquina associada ou não com azitromicina, que é um antibiótico. O principal problema dessas medicações é que nenhuma delas é isenta de efeito colateral, né? Então, se você, por exemplo, a cloroquina e a hidroxicloroquina, elas têm um potencial de causar arritmias, né? O coração bater irregularmente. Se você já tiver uma
uma propensão para isso, ou se você já for um paciente cardíaco ou hipertenso, seu risco é maior. Então, tudo isso já teve excesso de mortalidade em alguns estudos por conta de complicações cardíacas dessas drogas. Então, a gente vê com bastante preocupação, né? Entendendo que os países, é claro que têm autonomia para determinar, de acordo com a regulamento sanitário, né, nacional, tem autonomia para determinar o que é de melhor interesse do país, mas no caso específico dos medicamentos contra a Covid, até o momento não tem nenhum estudo clínico conclusivo de que esses medicamentos tragam benefício, seja, falei já, para profilaxia ou para prevenir uma doença mais séria. Doutora Mariângela Simão falando ao vivo conosco aqui da Rádio Bandeirantes, direto da Suíça. Você nos acompanha também em áudio e vídeo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, ela que é a representante brasileira na OMS. Doutora Mariângela, queria lhe perguntar o seguinte, né? A gente tem acompanhado aqui durante toda essa semana notícias que eu confesso, acho que deixam os nossos ouvintes com uma pontinha de inveja, né? Sobre gradativamente a Europa voltando à atividade depois também de uma longa quarentena. O que essa volta que acontece nesse momento na Europa pode sinalizar para a gente aqui no Brasil? A senhora que tem a visão do todo. Em que ponto que a gente está dessa história, doutora Mariângela? Veja, um fator que acho que é comum nos países europeus que estão fazendo relaxamento do lockdown, né, não sei como é que é a palavra em português, do fechamento da sociedade, né? Você teve diferentes experiências, tá certo? Você teve, por exemplo, a Itália, que fez tarde, tomou as medidas de distanciamento social, de quarentena e depois um lockdown, tomou muito tarde e devastou o sistema de saúde italiano. Vocês viram, é um país que acho que tem uns 60 milhões de habitantes, o número de casos e também o número de mortes e o sistema de saúde, que é um sistema público, foi devastado, né? Você teve um sistema muito, muito sólido, que é o sistema de saúde da Espanha. A Espanha está saindo do lockdown muito devagar, né? Com muito cuidado. A Espanha também foi altamente atingida. Então, a OMS está dizendo que tem três fatores que você tem que considerar quando você vai começar a relaxar as medidas de distanciamento social, de evitar aglomerações e tudo mais, né? O primeiro deles é um fator epidemiológico, um critério epidemiológico, quer dizer, a sua epidemia está sob controle. Eu citei o exemplo anteriormente. Na Suíça chegou a ter 1.200, 1.300 casos por dia, agora está menos de 40 no país inteiro. Eles começaram há 2, 3 semanas a fazer, a cada 15 dias, uma parcela dos serviços foi voltando à normalidade, né? Primeiro, então, um dado epidemiológico, a tua curva está crescendo ou está descendo, né? Nos países europeus, o que está acontecendo agora, a curva está descendo ou já estabilizou bem embaixo. Segundo critério, o sistema de saúde. O sistema de saúde está dando conta ou não está dando conta, né? Você está com capacidade, se você reabrir, você tem capacidade tendo uma segunda onda ou uma reverberação de novos casos aparecendo, você tem capacidade de dar conta? Esse é o segundo critério. E o terceiro é a capacidade do país, e o Brasil é bom nisso, nessa parte que eu vou falar agora, que é buscar, fazer o diagnóstico, buscar os contatos, rastrear os contatos e colocar os contatos em quarentena, né? Então você vê, por exemplo, a França teve um lockdown tremendo, uma medida muito restritiva. A Suíça foi bem mais leve. Por exemplo, você sair de casa na França, você tinha que ter uma carta já registrada que você estava saindo para fazer compra de comida para a farmácia, senão você não podia nem passear fora de casa, nem correr, nem nada. Por exemplo, a França começou a abrir gradativamente, colocou as escolas em funcionamento. Em uma semana eles fecharam, em um dos estados da França, eles fecharam as escolas novamente porque eles viram um pico de recrudescimento de casos. Então é um processo que tem que ser manejado com bastante cuidado, né? E eu diria que para o Brasil, que o importante é olhar o que os outros países estão fazendo, né?
Né? Sabe, isso que é, porque quem já passou por isso, o que funcionou e como lidar com as medidas do relaxamento, né? Secretária Mariângela Simão, queria perguntar para a senhora sobre o desenvolvimento da vacina para o coronavírus. Como é que está essa questão aí? Como que a OMS e a ONU estão acompanhando esse trabalho? Veja, a OMS, junto com outros parceiros internacionais, 24 de abril, lançou uma plataforma colaborativa internacional. Alguns países se juntaram à OMS nisso, com 3 pilares. Um deles é pesquisa e desenvolvimento e acesso equitativo à vacina, pesquisa e desenvolvimento e acesso equitativo de medicamentos, e outro de diagnóstico, né, dos diagnósticos. Você sabe que a gente ainda não tem, por exemplo, um teste rápido que funcione bem ainda, então tem coisas para serem feitas. O desenvolvimento de uma vacina em situações normais de temperatura e pressão demora 7 a 10 anos. Né? E os planos, nesse momento, está tendo um esforço internacional enorme, coordenado pela OMS, mas com participação de parceiros importantes, para que haja uma vacina disponível entre 1 ano e 1 ano e meio. Né? A gente já tem mais de 100 candidatos de vacina sendo pesquisados em muitos países do mundo. Tem 8 candidatos de vacina que já estão em fase, em estudo clínico com humanos. Né? E vocês estão vendo que, acho que vocês estão acompanhando na mídia, semana passada saiu, no começo da semana, uma notícia de uma desses candidatos, que já tinha mostrado uns resultados preliminares, mas tem que levar em consideração o resultado positivo preliminar que eles tiveram até o momento foi de 8 pessoas. Né? Então, é aquele laboratório Moderna, né, dos Estados Unidos. Moderna, o que já é promissor, né? Mas que ainda tem um longo caminho pela frente. Então, não há, acho que sendo bem otimista, a gente pode ter uma vacina para uso em investigação ainda no final desse ano, e uma vacina para uso em grupos específicos em torno de 1 ano e meio. Quando a gente fala em grupos específicos, tem coisas, porque se você com 100 e tantos candidatos de vacina, né, você talvez tenha 2 ou 3 vacinas que se mostrem efetivas. Tem vacinas dessas tecnologias novas, que se fala agora, por exemplo, do mRNA, elas têm que ser mantidas a menos 80 graus. Até ser aplicada, né? Então você pensa que isso não é uma vacina fácil de levar para tudo quanto é lugar do mundo, né? E uma vez que tenha sido provado que a vacina X é eficaz e é segura, porque ela também não pode causar doença, né? Ela também tem que ser produzida numa escala que possa ser gradativamente atingir as populações mais vulneráveis no mundo, né? Por exemplo, uma população prioritária para qualquer tipo de vacina que venha é todos os profissionais de saúde, né? Deveriam ser vacinados primeiro, todos os profissionais de saúde no mundo, não só dos países ricos, né? Outra pode ser, claro, as pessoas que têm mais risco de morrer, pessoas maiores de 65 anos, mas você pode priorizar as vacinas também para locais em que está com um surto, né, em que tem maior número de pessoas afetadas num determinado momento. Então, tudo isso é o trabalho que está se acontecendo neste momento. Né? Houve um grande investimento, a União Europeia fez uma chamada para coletar recursos para o fundo que está desenvolvendo vacinas e terapias, né? Recolheu, foi no comecinho de maio, em torno de 7,5 bilhões de dólares, né? Ainda está aberto ainda esse fundo, para daí investir naqueles candidatos que são mais promissores, para não deixar que nenhum candidato promissor morra na praia, né? Principalmente os candidatos de vacina que estão em países em desenvolvimento. O grande desafio vai ser, uma vez que a gente tenha uma vacina ou que tenha uma terapia efetiva, vai ser para assegurar que aqueles que precisam recebam a vacina, que as regras de mercado habituais, quer dizer que os países que podem pagar mais caro, que eles comprem todas as vacinas e que essas vacinas não cheguem em países como de média renda como o Brasil ou países de baixa renda, como na nossa região a Bolívia, né? Então, essa é uma área bastante política e que a OMS está coordenando, que é
uma vez que haja um recurso bom, que haja um acesso equitativo ao redor do planeta. Que o nacionalismo fale depois que assim, esse produtor de vacina no meu território, ele só vai fornecer para mim? Que haja clareza que se você tem 6, 7, 8 produtores de vacina no seu território, mas que a vacina que vai funcionar não está necessariamente no seu território. Né? Então, você tem que ter, e a gente ouviu muito agora durante a Assembleia Mundial de Saúde, compromisso de países desenvolvidos, países ricos, que são produtores de vacina, em compartilhar, em assegurar que haja uma alocação justa, uma vez que essa vacina seja desenvolvida. Uhum. Muito bom. Olha, eu queria agradecer muito a doutora Mariângela Simão, diretora-geral assistente da OMS, secretária-geral assistente da ONU, a representante brasileira na OMS, que falou ao vivo com a gente, em áudio e vídeo aqui na Rádio Bandeirantes, direto da Suíça. Obrigada pela conversa e pelas informações muito importantes, doutora Mariângela. Até uma próxima. Bom dia para todos. Um bom dia. Até lá. Rede Bandeirantes de Rádio.